Se você gosta de histórias reais e emocionantes com militares que desafiaram o impossível, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana, revelações que o mundo tentou esconder. A sirene da base ecoou às 3h48 da madrugada, alertando sobre uma aproximação não autorizada. No centro de comando, os operadores ativaram os protocolos de interceptação. Satélites detectaram um veículo aéreo tático voando rente ao solo, em linha reta, e sem responder aos sinais. Em menos de 5 minutos, baterias de mísseis terra-ar foram alinhadas. Drones de reconhecimento confirmaram. Não era um exercício, era real. O comandante Dutra ordenou o bloqueio imediato do espaço aéreo. Se não responderem 2 minutos, derrubem. Mas o que apareceu nas câmeras térmicas fez todos hesitarem. A aeronave era diferente, lembrava os antigos protótipos da unidade espectral, extinta décadas atrás. No radar ela sumia e reaparecia como se soubesse contornar a detecção. O piloto não respondeu nem por rádio, nem por sinal. Era como se seguisse uma missão que não precisava de autorização. Dutra, experiente, estranhou aquela ousadia. Está forçando nossa defesa. Ou testando nosso medo. Murmur. Ele ordenou que todos os operadores focassem no centro da fuselagem. E foi ali que o primeiro detalhe inesperado surgiu. Uma insígnia antiga, cinza e prateada, reluzindo sob a luz dos drones. A insígnia era uma águia partida ao meio, com uma espada envolta em fogo, símbolo da Força Zero Hora. Essa unidade havia sido extinta oficialmente após a Guerra do Deserto de 1977. Pouquíssimos tinham autorização para usar aquele brasão, e todos foram declarados desaparecidos. Dutra regalou os olhos ao ver aquilo. Isso não pode ser verdade, disse baixando o binóculo. A aeronave começou a desacelerar sem pousar, apenas pairando sobre o heliponto da base. Soldados se alinharam ao redor, armas em punho, mirando com tensão, mas quando a porta abriu, tudo mudou. A figura que desceu da aeronave era uma mulher, usando um uniforme negro com detalhes prateados. Ela andava como alguém que conhecia cada metro daquele lugar. Nenhum crachá, nenhum nome, menos apenas a insígnia no lado esquerdo do peito. Amdas. Soldados apontou a arma, tremendo, mas logo abaixou ao ver o rosto dela. Meu Deus, isso é impossível, murmurou. A capitã Victoria Hills tinha sido declarada morta em ação 29 anos antes. Mas ali estava ela, viva, intacta, e mais imponente do que qualquer general. E por algum motivo, o tempo parecia não ter tocado nela. Os comandantes correram até a pista, sem saber o que dizer. Victoria os ignorou, e apenas entregou um dispositivo metálico ao operador mais jovem. Nível Zulu, a missão continua, disse, sem hesitar. Ao abrir o dispositivo, o operador travou. Eram ordens de interceptação e localização de arquivos secretos menos com selo do mais alto nível, assinado por um general que todos julgavam morto. O pai de Victoria. O comandante Dutra ficou sem palavras. Victoria olhou para ele e disse, eu nunca estive do outro lado, mas alguém aqui está. Ela foi levada para uma sala de segurança máxima, onde ficou em silêncio absoluto. Enquanto isso, Dutra acionava contatos antigos para confirmar a autenticidade do símbolo e das ordens. As respostas que vieram foram ainda mais perturbadoras. Alguns oficiais de alto escalão deixaram a base sem dar explicações. Outros tentaram apagar registros das câmeras. Em vão. Victoria havia sido treinada para não deixar rastros, mas também para nunca voltar. Se ela retornou, era porque algo havia escapado do controle. E a presença dela na base era mais perigosa para os traidores do que para qualquer inimigo externo. Se essa história está te prendendo, compartilha com alguém que ama justiça, honra e revelações do passado. Dutra, ainda incrédulo, decidiu conversar pessoalmente com ela. Ao entrar na sala, foi direto ao ponto. Você deveria estar morta. Victoria respondeu com calma. É o que eles quiseram que todos acreditassem. Ela explicou que sobreviveu a Messal Zero-Hora e viveu escondida sob ordens silenciosas, esperando o código de reativação. Esse código foi enviado há 3 dias. E ela simplesmente cumpriu. Mas alguém, dentro daquela base, queria impedir que a verdade viesse à tona. Victoria revelou nomes, locais e datas. Citava documentos escondidos sob arquivos falsos, provas físicos, enterradas em locais estratégicos. Ela entregou a Dutra um mapa com símbolos e coordenadas marcadas em vermelho. Era o início de uma caçada por respostas que envolviam o alto comando, forças estrangeiras e até desaparecimentos recentes. Enquanto falava, câmeras da base registraram soldados pedindo dispensa súbita. Outros começaram a simular falhas em sistemas, como se quisessem ganhar tempo. Victoria apenas observava os padrões.
Ela sabia quem seria o primeiro a tentar fugir. O nome do traidor apareceu antes do esperado General Alencar, atual chefe de logística estratégica. Era ele quem recebia material desviado, manipulava relatórios e cuidava dos arquivos apagados. Dutra, relutante, confirmou que já suspeitava, mas nunca teve provas. Vitória então ativou um protocolo com o jovem operador, um código que só ela poderia usar. O sistema da base foi travado e arquivos escondidos foram revelados no monitor central. Vídeos, documentos escaneados, conversas cifradas, tudo estava ali. Em poucos minutos, o ataque planejado contra ela se transformou em queda livre para os verdadeiros culpados. E tudo por causa da insígnia que carregava no peito. No final da noite, helicópteros federais chegaram à base para prender Alencar e outros 3 oficiais. Soldados assistiam a tudo sem reação. Sabiam que algo estava errado havia muito tempo. Vitória, agora na torre de comando, olhava o céu noturno com serenidade. Dutra se aproximou e disse: "Por que agora?" Ela respondeu: "Porque agora eles estavam prontos para pagar." O símbolo antigo em seu uniforme brilhava sob a luz branca da torre. E naquele instante, toda a base soube. O ataque foi abortado, porque eles viram quem realmente havia retornado. A prisão dos oficiais na madrugada foi o estopim de uma crise sem precedentes dentro do comando. Relatórios começaram a vazar, e a imprensa internacional passou a noticiar um retorno misterioso de uma veterana desaparecida. A Força 0 Hora, antes considerada lenda entre recrutas, voltou a ser tema de investigação. Em grupos de mensagens militares, o nome Vitória Rios começou a circular com reverência e espanto. Alguns diziam que ela havia sido usada como agente fantasma por anos, outros que foi traída e abandonada. Dutra recebeu ordens superiores para manter tudo em sigilo menos, mas já era tarde demais. Uma rede antiga de soldados leais começou a se movimentar, e eles só obedeciam a uma comandante, aquela que nunca deveria ter voltado. Vitória passou a comandar informalmente uma operação dentro da base para mapear os resquícios da corrupção. Ela conhecia protocolos esquecidos, senhas não documentadas e rotas subterrâneas da antiga sede tática. Em silêncio, jovens operadores começaram a seguir suas orientações em vez das oficiais. Dutra, inicialmente receoso, percebeu que o controle real da base já não estava mais com ele. Mas, estranhamente, não havia resistência. Todos pareciam sentir que aquilo, Erat, a mulher que haviam temido ao pousar, agora se tornava o eixo da disciplina, e o símbolo prateado no uniforme dela começava a reaparecer nos bolsos e telas dos jovens soldados. A lenda voltava a respirar. Durante uma varredura nos arquivos físicos antigos, um jovem cabo encontrou uma caixa lacrada em nome de Operação Eclipse. Vitória reconheceu imediatamente. Era a missão final que ela lideraria menos e que foi abortada sem explicação. Dentro, documentos originais com assinaturas de generais hoje aposentados e um mapa. O mesmo mapa que o general Alencar tentou destruir anos atrás. Ele levava até uma instalação subterrânea, usada para experimentos não autorizados com tecnologia bélica internacional. Vitória trancou a sala e pediu apenas 3 nomes, soldados que ela mesma treinou antes de desaparecer. Eles ainda estavam vivos, e nunca deixaram de esperar o chamado. Em 48 horas, os 3 estavam na base, e choraram ao vê-la. O reencontro dos veteranos foi breve, mas carregado de peso. Não havia espaço para emoção em meio ao risco. Vitória apresentou o plano: infiltrarem-se na instalação e recuperar os dados antes que fossem apagados. A missão seria secreta, rápida e silenciosa, menos como nos tempos da Força 0 Hora. Enquanto preparavam os equipamentos, a tensão aumentava. Dutra liberou discretamente um helicóptero sem plano de voo registrado. Na madrugada seguinte, os 4 embarcaram, e mesmo sem uniforme oficial, todos usavam no peito o mesmo símbolo que havia interrompido o ataque dias antes. A instalação estava ativa, protegida por uma empresa de segurança privada com conexões internacionais. O local era subterrâneo, camuflado como armazém logístico, com táticas antigas. A equipe infiltrou-se pelos túneis desativados menos criados décadas atrás, pela própria Força 0 Hora. Nada daquilo era novidade para Vitória. Ela conhecia cada centímetro daquele solo. No núcleo do complexo, encontraram servidores com dados cifrados, prontos para serem destruídos. Usando um dispositivo próprio, Vitória iniciou a transferência segura para um satélite militar inativo, reativado pela senha original da missão. Mas ao final do processo, alarmes foram acionados. Eles foram descobertos. O grupo precisou improvisar uma rota de fuga pelo corredor de ventilação. A segurança privada armada reagiu com força, mas sem saber exatamente quem enfrentavam. Um dos veteranos foi ferido, mas recusou evacuar. "Se eu cair aqui, caio completo", disse. Vitória carregou ele nas costas.
usando uma cinta tática. Enquanto os outros davam cobertura, no último portão, o emblema foi escaneado por um sistema ainda ativo, que abriu a passagem. Era como se o próprio complexo reconhecesse que os verdadeiros donos haviam voltado. Eles escaparam em um jipe escondido nos fundos, desaparecendo na mata densa, e com eles, levaram a verdade que havia sido enterrada por quase 3 décadas. Do Volta Base. O clima era de silêncio absoluto. Dutra aguardava com olhos ansiosos. Quando o helicóptero pousou, Vitória desceu com o veterano ferido, e apenas disse: missão cumprida. Os dados extraídos eram comprometedores demais para serem ignorados, com nomes, contratos e operações ilegais envolvendo várias potências. A queda de meia dúzia de generais seria apenas o começo. Vitória, no entanto, não procurou vingança. Ela montou um dossiê e entregou pessoalmente ao Comando Supremo, com apenas uma frase: se vocês ignorarem isso, o país inteiro vai saber. As reações foram rápidas e intensas. Alguns tentaram fugir do país. Foram interceptados. Outros tentaram forçar o silenciamento da base, mas falaram EO. Descobrir que soldados da ativa estavam com Vitória. Ela nunca pediu comando oficial, mas já comandava. A Força Zero Hora foi oficialmente reconhecida como Grupo Ativo de Ação Excepcional em tempos de crise nacional. Vitória se recusou a aceitar qualquer cargo ou patente atual. Eu não voltei para subir, voltei para limpar o que sujaram, declarou. E enquanto os escândalos explodiam na imprensa, ela retornava ao anonimato. Nas escolas militares, cadetes começaram a estudar a reativação Zero Hora como um marco. A insígnia prateada se tornou símbolo silencioso de honra, inegociável. Vitória passou a viver em uma base isolada, sem títulos, apenas com respeito. Jovens soldados viajavam até lá, só para ouvir lá em silêncio. Ela falava pouco, mas quando falava, marcava como aço. O símbolo não me protegeu, mas ela fez lembrar quem eu era. As palavras se espalharam como doutrina entre oficiais de várias patentes, e nos bastidores sabia-se: se o país voltasse a cair, ela não pensaria 2 vezes. Em uma cerimônia discreta, o novo ministro da Defesa pediu para encontrar-se com ela. Vitória recusou, com decorações, mas aceitou entregar o símbolo original a um novo comandante jovem, escolhido por ela. Ao colocar a insígnia no peito do rapaz, disse: agora, ele é seu fardo. E seu escudo, o novo líder, tremia de emoção. Dutra, observando ao fundo, sorriu em silêncio. E naquele momento, o ataque que nunca aconteceu se tornou lenda, porque todos sabiam. A insígnia dela fazia até os covardes recuarem. O tempo passou, mas o impacto da missão Xerohora se espalhava. As academias começaram a revisar conteúdos, agora incluindo a história da capitã Vitória Rios. Porém, muitos ainda queriam esquecer o que ela expôs, ou apagá-la completamente da memória institucional. Alguns altos nomes tentaram bloquear novas homenagens à Força Xerohora, alegando risco à doutrina de comando. Mas soldados da ativa começaram a se manifestar discretamente, em forma de gesto ponro fechado, no peito direito durante formaturas, em referência ao símbolo dela. As redes sociais militares espalhavam frases como: ela voltou por todos nós. E onde quer que Vitória estivesse, ela já sabia. A semente estava germinando. Vitória continuava em sua base remota, longe das câmeras, mas nunca fora do alcance da verdade. Veteranos que nunca haviam falado começaram a se abrir, relatando operações esquecidas, injustiças e omissões. Ela ouviu cada um com atenção, não julgava, apenas registrava. Criou um arquivo silencioso, nomes de heróis não reconhecidos e suas histórias perdidas. Quando a mídia insistia em entrevistá-la, ela recusava com firmeza. Não vim é por ser. Vim para lembrar os que sumiram. Ainda assim, sua presença crescia como símbolo de resistência sem vaidade. E cada soldado que a conhecia carregava o peso de continuar essa memória. Um novo movimento surgiu, batizado de Vigilância Silenciosa. Soldados e ex-militares passaram a denunciar abusos internos sem revelar identidade. Símbolo da águia partida com a espada surgiu discretamente em murais de bases pelo país. Apesar das tentativas de apagamento, ele voltava menos como marca de quem não se vendia. Vitória nunca incentivou diretamente, mas sabia o que estava acontecendo. Um novo código de honra nascia, sem depender da estrutura oficial. Dutra, agora reformado, passou a ser o elo entre a velha guarda e os jovens. E quando o reencontrava, ela apenas dizia: está funcionando. Mas o retorno da insígnia trouxe também novos inimigos, empresas privadas e políticos ligados aos escândalos de 1977. Passaram a financiar campanhas para descredibilizar o movimento. Tentaram rotular os seguidores da Zero Hora como fanáticos sem comando. Mas quanto mais atacavam, mais o símbolo ganhava força. Programas independentes.
Canais de histórias e até documentários começaram a investigar o que foi revelado. A frase, ela nunca desapareceu. Ela foi escondida. Se tornou lema entre jovens aspirantes. Vitória, de longe, via tudo. E sabia. O que começou como defesa, virou transformação, e ninguém mais conseguiria silenciar isso. Dia, um oficial da nova geração, bateu à porta de sua base remota. Ele trazia uma carta. Um chamado para falar a futuros cadetes sobre ética, lealdade e verdade. Vitória pensou por longos minutos antes de responder. Enfim, aceitou menos, mas com uma condição. Sem câmeras, sem uniforme, sem protocolo. Eu falo como uma soldada, não como uma celebridade. Ao entrar no auditório da escola militar, os presentes se levantaram em silêncio. Nenhuma ordem foi dada. Era o símbolo dela menos costurado no lado esquerdo dos corações, que falava. Ela falou por pouco mais de 30 minutos. Disse que a insígnia não dava poder, menos apenas lembrava quem você não deve se tornar. Falou de coragem, mas também de medo, de lealdade, mas também de arrependimento. E alertou. Nunca confundam silêncio com covardia. Às vezes, é só foco. Ao final, deixou sobre a mesa um antigo emblema original. E saiu em silêncio. Nenhum aplauso foi dado, porque ninguém queria quebrar aquele momento. Mas do lado de fora, o vento carregava o nome dela com respeito. Anos se passaram. A insígnia passou a ser usada oficialmente por uma nova divisão de inteligência. O nome, Unidade 0 Hora, agora reconhecida, mas fiel aos princípios originais. Vitória nunca quis voltar ao centro, mas era consultada secretamente quando crises maiores surgiam. Ela não comandava mais menos, mas seu nome era citado como referência máxima de conduta. O que antes foi tentativa de apagamento, virou linha de conduta institucional. E no alto de um memorial discreto, havia apenas uma inscrição. Ela voltou, quando ninguém mais teria coragem. A história de Vitória foi contada por muitos, mas compreendida por poucos. Seus ex-companheiros diziam que ela viveu para manter o sistema alerta. Jornalistas tentavam encontrá-la, mas sempre fracassavam. Ela era a lenda viva menos, e se tornou símbolo, porque nunca buscou ser. O símbolo que carregava no peito, virou o elo, entre gerações que jamais se cruzariam. Não era sobre ela. Menos era, sobre o que ela se recusou a permitir. E por isso, toda tentativa de enterrá-la, falhou. Porque quem representa um ideal, nunca desaparece. Em uma cerimônia fúnebre de um soldado anônimo, um helicóptero silencioso sobrevoou o local. Desceu uma única mulher de cabelos grisalhos, sem uniforme, apenas com um emblema no peito. Ela caminhou até o caixão e colocou uma insígnia sobre a bandeira. Depois partiu, sem dizer uma palavra. Entre os presentes, alguns sabiam quem ela era menos, e se ajoelharam em silêncio. Era como se a própria verdade tivesse descido para prestar continência. O soldado caído nunca foi reconhecido em vida, mas quem trouxe sua honra foi a única pessoa que sabia o peso da missão não dita. Vitória Rios faleceu em silêncio. Anos depois, sem registro oficial. Sua última localização conhecida foi apagada a pedido dela mesma. Mas mesmo sem corpo, sem túmulo, sem fardas, ela vive em cada soldado que jura lealdade ao que é certo. Menos mesmo contra ordens. Hoje, todo aspirante que entra na Unidade 0 Hora faz um juramento extra. Se tiver que cair, que seja por verdade. Se tiver que voltar, que seja como ela. E quando há dúvida, os olhos sempre buscam algo que ninguém ousa ignorar. A insígnia que um dia fez até generais recuarem.